Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente. Vamos dar continuidade na entrevista com o juiz-membro do TRE de Mato Grosso, Luiz Otávio Saboia. Agora eu gostaria de falar mais uma vez em relação às resoluções. Tem novidades também em relação à arrecadação de recursos com o Pix e shows, é isso mesmo? Sim, com relação ao Pix, o TSE acompanhou o que está acontecendo na sociedade e permitiu que as doações sejam feitas por Pix, desde que elas aconteçam através do CNPJ ou do CPF. Não se pode utilizar as outras chaves de Pix, como e-mail e telefone. E com relação aos shows, tem que ter uma calma. O showmício continua proibido. O que o TSE permitiu é a realização de shows por aquele candidato que é artista. Então, se permitiu que ele continue trabalhando, não cerceando o direito ao trabalho dele, que muitas vezes é autônomo. E se permitiu também a realização naqueles shows, naqueles eventos que possuem como finalidade a arrecadação de fundos, mas não shows em comícios. Isso precisa ser bem esclarecido. O TRE nomeou agora, no mês de dezembro, 3 magistrados que serão responsáveis pela propaganda eleitoral, que é o doutor Sebastião, a doutora Ana Cristina e o doutor Fábio. 3 magistrados de experiência, a doutora Ana Cristina é juíza da Vara do Crime Organizado, o doutor Fábio, juiz federal, o doutor Sebastião é magistrado com mais de 20 anos na magistratura. Então, magistrados que serão responsáveis pela propaganda eleitoral e que provavelmente realizarão algumas reuniões com os partidos eleitorais para que evitar qualquer compreensão acerca das novas regras. Doutor, o senhor disse de uma linha tênue entre aquilo que pode parecer mera provocação ou conteúdo falso com possibilidade mesmo de desequilibrar o processo eleitoral, isso falando sobre fake news ainda. De que forma isso juridicamente é tratado ali no TRE, né? E também se essa condenação desse vereador de Primavera do Leste, que é o Luiz Pereira Costa, já foi feita essa baliza, já está bem claro ali entre os magistrados o que é fake news e se essa decisão pode criar essa jurisprudência para outros processos semelhantes e aí seja um aviso até para os candidatos que eles podem ser cassados ou condenados. Esse julgado, ele estabeleceu sim algumas balizas. Foi um julgamento que não foi unânime dentro do TRE. Houve um debate que perdurou por 4 sessões, se não me engano, onde se discutiu muito aquilo que transbordava uma crítica política e aquilo que efetivamente caracterizava uma fake news, um processo de desinformação, principalmente um ataque ao processo eleitoral como forma de desacreditar a eleição e se tentar obter votos. Isso foi bem estabelecido no voto condutor, no voto vencedor, o voto divergente. Quem abriu a divergência nessa votação foi o doutor Gilberto Bussic, acompanhado pelo doutor Pércio Landim e por mim. Na sequência, o desembargador Carlos Alberto também votou, acompanhando a divergência. É óbvio que isso gerou uma discussão intensa ali no TRE, mas o voto divergente teve como base o posicionamento do TSE acerca dessa temática, quando o TSE recentemente cassou alguns deputados por justamente a divulgação de fake news com relação às urnas eletrônicas. Ali naquele voto o voto do TSE serviu de baliza, serviu de apoio a essa decisão do TRE. Essa decisão do TRE, emitida no mês de dezembro, ela não está em descompasso com o entendimento do TSE, ao contrário, foi utilizado aquele julgamento como suporte. Doutor, o outro assunto bem polêmico nas eleições é a divulgação das pesquisas, né? Quem está atrás sempre fala mal da pesquisa, acusa de manipulação. E a partir de amanhã, dia 1º, a divulgação de pesquisas agora só com registro
na Justiça Eleitoral. Mudou alguma coisa também em relação a isso, né? Até a eleição passada, me parece que poderia se divulgar pesquisa até no dia da eleição, agora até a antevéspera. Como é que um cidadão que discordar ou que suspeitar que uma pesquisa está sendo divulgada de forma fraudulenta, como é que ele pode agir? Aonde que ele pode denunciar isso? Veja, os canais de denúncia hoje nós temos a própria corregedoria do TRE, o aplicativo Pardal, que, diga-se de passagem, foi um aplicativo que hoje é utilizado no Brasil inteiro pelo TSE e foi desenvolvido pelo TRE, assim como as urnas eletrônicas, a gente se esquece disso. A ouvidoria do TRE, que inclusive está com um canal na rede de WhatsApp, e o próprio site do TRE possui também ali canais para receber denúncia. É óbvio que as zonas eleitorais, estado afora, também poderão receber essas denúncias. O processo de registro dessas pesquisas é um processo público. O cidadão pode ter acesso ao processo, esse processo não é um processo sigiloso. E o que a resolução do TSE estabelece é o mínimo científico, o mínimo que essa pesquisa tem que ter para que seja qualificada como de fato uma pesquisa e possa ser divulgada. A realização de uma pesquisa não pressupõe obrigatoriedade da divulgação da pesquisa. O TSE, o TRE e o TSE não entram nessa seara, se a pessoa vai ou não divulgar aquela pesquisa, mas sim ser aquele trabalho que deve ter um cunho científico, toda pesquisa ele tem um cunho de cientificidade, se aquela pesquisa preenche os requisitos mínimos para que ela possa, então, vir a ser divulgada. E esse processo, com todos esses dados, são processos públicos. Se o cidadão quiser ter acesso a ele, basta solicitar ao TRE o acesso ao processo número tal que registrou a pesquisa que está sendo divulgada naquela ocasião. E ela vai poder ser divulgada até no dia, esse ano, no ano que vem? Não, a resolução do TSE, se não me engano, eu posso estar equivocado, porque agora ela estabelece que as eleições, que a pesquisa pode ser divulgada até a antevéspera. Está na sexta-feira. Até a antevéspera das eleições. Lembrando que as resoluções do TSE unificaram nessas eleições o horário das eleições. Então, nós teremos eleições não mais até às 5 horas da tarde, como a gente sempre tem, mas até às 4 horas da tarde. E as eleições começando às 6 horas da manhã. O horário foi, no nosso caso. O horário foi unificado para todo o Brasil. Então, até o Acre é uma região que talvez tenha alguns problemas aí, porque tem um fuso horário bem complicado. Ainda sobre fiscalização, doutor, a Justiça Eleitoral dedica uma atenção especial aos ocupantes de cargos públicos ou eletivos já agora, e o uso, dependendo do uso da máquina para essa questão eleitoral, isso já é visto com meses de antecedência? A Justiça tem que ser provocada, o Ministério Público tem que ser provocado para tomar alguma atitude? Veja, não podemos só confundir. A Justiça Eleitoral ela não age de ofício fora as situações em que ela exerce o poder de polícia, principalmente com propaganda eleitoral. Com relação a desvios comportamentais de eventuais pré-candidatos ou candidatos que ocupem ou que ocuparam cargos públicos, a Justiça Eleitoral ela atua quando há uma provocação dos legitimados. Dentre os legitimados existe o Ministério Público, que em tese não precisa ser provocado. Ele é o provocador das demandas que ingressam no Poder Judiciário. Além, é óbvio, do Ministério Público, os partidos políticos, os outros candidatos, o cidadão. Existem diversos legitimados dependendo do assunto que a gente está tratando. E aí eu insisto, com exceção de propaganda eleitoral, onde há um poder de polícia, a Justiça Eleitoral ela precisa ser provocada para as demais situações. Kleber Lima, última pergunta? Última já? Então tá bom. Esse ano a gente vai ter também algumas peculiaridades, doutor, em relação à distribuição do fundo partidário, dos recursos. Como é que fica isso em relação, por exemplo, a mulheres e negros que têm essas especificidades aí? O Congresso aprovou, justamente com a emenda constitucional que recusou o voto impresso, aprovou modificações do fundo eleitoral.
e estabeleceu que aqueles partidos que possuam mulheres e negros, eles vão, essa cota será dobrada. Lembrando que a mulher negra eu considero apenas uma única vez, eu não vou dobrar esse percentual pela pessoa ser mulher e ser negra. Saiu um processo de desinformação, uma fake news por aí, dizendo que então a mulher, quando ela for votada, o voto nela vai valer em dobro. Não, é um voto, ponto. O que vai ser computado em dobro é para fins de recebimento do fundo eleitoral. Para fins de resultado da eleição, se a mulher, se o negro recebeu 100 votos, são 100 votos. Acabou. Os 100 votos vale igual ao voto do homem, ao voto do branco, do índio, branco, amarelo, pardo. Sem distinção alguma. Até porque esse foi um processo de desinformação que saiu, dizendo, então agora, se votar na mulher, ela tem mais capacidade de ser eleita. Não é isso. Já tinha política aí querendo fazer uma mudança de... Não é isso. O que existe é que o voto na mulher vai ser computado em dobro para fins de recebimento do fundo eleitoral. Com relação ao voto da mulher, eu tenho uma ressalva, se me permite, Kleber. No ano de 2021, o TRE também deu uma outra decisão muito importante. A gente tem que reconhecer a importância das mulheres na política. Por conta disso, o TRE cassou o registro de candidatura de todos os candidatos a vereador de Cotriguaçu, todos, do PSB, do partido PSB, porque reconheceu-se que houve fraude na cota feminina. Se tentou utilizar as chamadas candidaturas laranjas e, de fato, as mulheres que foram colocadas ali, infelizmente, não estavam ali para exercer um papel que é tão importante e tão necessário em nossa política como é o estímulo da participação feminina no processo eleitoral. Doutor, sobre o financiamento das campanhas, esse veto ao dinheiro privado nas campanhas deixa a Justiça Eleitoral mais tranquila ou não? Eu vou dizer aí uma opinião pessoal minha. Uma opinião pessoal minha é ótima, né? Para ficar claro, né? Para ficar bem claro, ficar assim no excesso, né? Mas assim, o financiamento privado, assim como o financiamento público das eleições, ele vai ter que, a meu ver, ser rediscutido em algum momento no Brasil. A sociedade questiona muito a utilização de recursos públicos para utilização eleitoral. Nós tivemos aí toda uma discussão acerca do fundo aprovado no volume que foi aprovado, 5,7 bilhões de reais, e o questionamento se esses valores não poderiam ser utilizados em saúde, educação. Caiu 1 bilhão, né, na última hora, 4,9. E ainda teve gente falando que votou errado. Então, assim, se isso não pode ser utilizado, não poderia ser utilizado em políticas públicas essenciais ao cidadão. De outro lado, o financiamento privado, como ele existia anteriormente, era algo que gerava uma relação escusa entre partidos, coligações e entidades privadas, principalmente empresas com interesses diretos nos governos. A meu ver, a polaridade nesse assunto, aqui ou acá, ou seja, só com recurso público ou só com recurso privado, não é o ideal. A meu ver, nós temos que amadurecer essa discussão para que compreendamos que existe a necessidade de um meio termo. O financiamento público ele tem que existir em certo limite, e o financiamento privado talvez também tenha que existir com uma série de regras de controle, com uma série de regras de fiscalização, para que a gente não retorne ao estado anterior, onde a gente via entidades privadas praticamente se apossarem das estruturas públicas. Isso não pode existir. A sociedade precisa, a meu ver, amadurecer nesse sentido, como, por exemplo, a discussão do voto facultativo.
é algo que eu acho que o Brasil, enquanto sociedade, a gente vai precisar discutir. Nós já estamos indo para o encerramento dessa entrevista, mas eu gostaria de perguntar, para a gente finalizar, quais serão ainda os principais desafios das eleições 2022 em Mato Grosso? Mato Grosso é um estado continental e agora, a partir do início do ano de 2022, nós vamos reativar o GGI. O GGI foi utilizado nas eleições suplementares também pela primeira vez. O GGI é o nosso gabinete de gestão integrada, que é composto por representantes de todas as forças de segurança do Estado, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Rodoviária, Bombeiros e representantes de todos aqueles serviços públicos essenciais, Energisa, água, internet, telefone. Vamos intensificar a capacitação aos magistrados de todo o Estado e, a meu ver, o maior desafio é a conscientização do cidadão de que ele precisa comparecer nas urnas e precisa fazer a sua vontade ser respeitada. Muito obrigada pela sua participação e vou reiterar aqui um feliz 2022, que seja muito próspero, abundante, cheio de saúde para todos nós. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a todos, eu também desejo um feliz ano novo a todos, que nós tenhamos um ano de paz, saúde, tranquilidade, que a epidemia nos dê um sossego e que a gente possa ter a festa da democracia, que é as eleições, sendo realizado de modo seguro. Que assim seja. Amém. Bom, chega aqui então o fim da nossa entrevista especial com o juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral, Luiz Otávio Saboia. Mas o programa não acaba por aqui não, viu? Temos uma outra entrevista especial, vamos falar sobre a pastoral do migrante. Daqui a pouquinho nós voltamos então falando de ações humanitárias.